Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Roberto Gândara, eu sou consultor de empresas há mais de 20 anos, sou facilitador do Empretec, credenciado em 1998, e também sou facilitador internacional do Empretec, certificado em 2005, trabalhando a partir daí diretamente com as Nações Unidas nessa metodologia do Empretec, tanto na aplicação da metodologia, como principalmente na instalação do programa Empretec em diversos países. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em 25 países de diversos continentes, tanto ministrando, né, o Empretec, como principalmente treinando equipes locais, de facilitadores, do pessoal que vai trabalhar com o Empretec, né, as equipes profissionais e, principalmente, né, tendo contato e capacitando empreendedores de todos esses países, né? Essa experiência me acrescentou muito, né, pessoalmente e profissionalmente, né, durante esse tempo todo. Mas duas coisas eu queria compartilhar com vocês dessa experiência. Primeiro, em relação à metodologia do Empretec. Eu trabalhei nesses países todos, né, desde o interior da África, Oriente Médio no meio da guerra, na Suíça, né, primeiro mundo, todo tipo, e a metodologia funciona. Impressionante como a metodologia do Empretec é aplicável e ela tem impacto independentemente das circunstâncias do país, né? E segundo aprendizado, para compartilhar com vocês, em todos esses países, né, por mais distintos que fossem a questão econômica, social, política do país, né, uma coisa era comum em relação ao sucesso, a figura do empreendedor. Então, independentemente das circunstâncias em volta dele, né, ou dela, essas pessoas fazem a diferença, tanto para atingir seus sonhos, sua visão, e impactar na sua vida, na sua comunidade e no seu país. Então, dois aprendizados na prática que eu tive, confirmações, na verdade, em relação à metodologia do Empretec. Mas vamos falar da CCE, uma característica de comportamento empreendedor, de exigência de qualidade e eficiência, que é uma das bases da metodologia do Empretec, uma das 10 CCEs, né? Na verdade, essa CCE é interessante porque ela tem nome e sobrenome, né? E tem qualidade e eficiência, né? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Afinal, o que é a qualidade, né? Por mais comum que seja essa palavra, eficiência também, né? Na verdade, resumidamente, né, como que a gente pode interpretar isso? Qualidade é tudo que você entrega para o cliente, né? A experiência que você traz para o cliente, né? Tanto em termos de serviço como de produto, né? Essa entrega, tudo que você propicia ao cliente como experiência, né, como jornada em relação ao seu negócio, a gente pode chamar de qualidade, né? E a forma como se entrega isso, né? E eficiência é tudo que você faz dentro da sua empresa, né? Toda a questão operacional, de recursos, de pessoas, etc., operação, né? Para que você possa propiciar essa entrega para o cliente, né? Basicamente, se eu for comparar com um restaurante, por exemplo, né, da porta da cozinha para dentro, né, tudo que você faz lá é eficiência, né? Não importa se você vai gastar um ovo ou 10 ovos para fazer omelete, né, é questão do seu manejo de recursos, né? E a qualidade é o prato chegando de maneira maravilhosa na mesa do cliente, né? Ele nem viu o que aconteceu lá dentro, né? E agora é interessante que também que tem uma palavra no começo dessa CCE, né, que é exigência de qualidade e eficiência, né? Exigência por parte de quem? Do empreendedor. Essa é a postura pessoal do empreendedor em relação à prática diária e constante, com foco na qualidade, com foco na eficiência no seu negócio, tá bom? Resumidamente, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, né? E essa questão da qualidade é fundamental, né, para você atrair, manter o seu cliente, encantar o seu cliente, ainda mais nesses tempos que a gente tá vivendo com tanta mudança no mercado, né? E essa mudança no mercado é fundamental que você acompanhe totalmente, porque você conhece profundamente o seu cliente. Quais são as aspirações do seu cliente, as necessidades, os desejos e expectativas? Se você conhecia muito bem seu cliente até fevereiro, você não pode dizer que conhece bem agora se não fez uma lição adicional de casa.
principalmente em relação à busca de informações. Então, são outras CCS que você tem que praticar para poder fazer essa entrega de qualidade e poder cativar cada vez mais o seu cliente, né? E essa qualidade e eficiência também passa por outros conceitos, né? Por exemplo, a própria questão da sustentabilidade do negócio, né? Somente com clientes, né, frequentes e recorrentes que eu posso ter a sustentabilidade do meu negócio, mas também sustentabilidade no seu conceito mais amplo, né? Não só a sustentabilidade econômico-financeira do negócio, né? Mas a sustentabilidade social também, de todos, né, se preocupar e cuidar bem de todos os envolvidos, né, colaboradores, equipe, parceiros, fornecedores, né, a comunidade em volta do seu negócio, né, e também a questão do meio ambiente, né, qual é a marca que você está deixando no meio ambiente através do seu negócio? Tudo isso eu tenho que pensar, né? Juntamente com a questão de trazer encantamento ao cliente, e isso quem nos ajuda muito é o aspecto da inovação, né? Você tem inovado na sua empresa, não por necessidade agora, que todos estão tendo que inovar muito, né? Mas como hábito, como comportamento normal de você sempre estar querendo inovar, buscando novidade. Lembre-se, nós seres humanos, né, o seu cliente também, a gente gosta de novidade, né? Gosta de ser mais prático, né? De receber coisas adicionais, né? Então essa busca pela inovação é muito importante, né? Agora, trabalhando um pouco mais em detalhe da CCE, né? Ela como toda CCE, ela tem 3 comportamentos, né? São 3 hábitos, 3 práticas que nos mostram se aquela pessoa, aquele empreendedor, é de fato competente na questão da qualidade e da eficiência, né? Vamos trabalhar cada uma desses três comportamentos em detalhes, né? Então vamos lá para o primeiro. Encontra maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido ou mais barato, né? Olha que interessante, né? São 3 aspectos fundamentais nesse primeiro comportamento, né? E o que traduz, né, bem as palavras principais que nos ajudam a compreender bem essa ação, esse comportamento, né? Buscar sempre fazer melhor, que, lógico, está diretamente ligado com a qualidade, fazer mais rápido, em termos de eficiência, né, de se conseguir internamente o menor tempo, né, de uso de recursos, mas também ao tempo do cliente, né? Não adianta você entregar um produto que o cliente está esperando amanhã, você entregar hoje, pode ser que ele não tenha nem local para armazenar esse produto, né? Então é ao tempo do cliente ou mais barato, né, que leva, logicamente, a primeira observação, a questão do custo, ainda mais nessas épocas, a gente está tendo que reduzir muito o custo, né, da operação do negócio, mas também repassando isso em termos de benefício para o cliente, né, através de um preço justo, né, ou preço que o cliente esteja disposto a pagar, né. Então, isso é muito importante, né, que eu sempre busque atender esses 3 aspectos desse primeiro comportamento, né. Vou mostrar para vocês uma imagem agora que é muito interessante. Olha o que esse empreendedor fez. Isso é coco verde, né, que a gente compra em qualquer beira da estrada, em supermercado, etc. Mas olha o que ele fez. Ele desbastou o coco, né, colocou numa embalagem plástica higienizada, né, junto vem um canudinho e né, para você tomar água de coco e uma colher para você comer a polpa interna do coco, né, que é uma delícia. Muito nutritiva, por sinal. E se você reparar na parte superior do coco, tem uma coroa ali, tem um sinal, né? Essa tampinha, essa coroa já vem destacada ali, ela só não é arrancada. A polpa interna ainda está intacta, então ela não permite que a água do coco saia para fora. Então, mas chegando na sua casa, você simplesmente com uma faquinha, com o próprio cabinho da colher, você consegue levantar essa tampa e tomar a água do coco e
comer a polpa interna. Então, ficou muito melhor para o cliente, mais fácil, né? Se eu quero levar 2, 3 cocos, né? Cabe numa sacolinha para conseguir levar em casa, né? Ao contrário, né? De comprar um coco grande daquele jeito, né? Não consigo nem levar para casa direito. Chegando em casa, cabe na geladeira, né? Não vai ocupar um espaço enorme e já está limpinho, bonitinho ali, não vai sujar minha geladeira também. Então ficou muito melhor para o cliente, mas não é só isso. Olha, outro aspecto em relação à operação e eficiência do negócio. Esse empreendedor, ele já desbasta o coco na sua propriedade, né? E essa casca, né, ele usa para adubo lá dentro da propriedade e agora também está vendendo como fibra vegetal, né, para algumas indústrias. Mas com isso, o que ele consegue com esse desbastamento? Né? Um volume menor unitário de cada coco. E o coco, né, um dos componentes de custo dele mais elevados é a questão do transporte. Né? Então, o que ele consegue com isso? Ele consegue, numa carreta, né, de caminhão, ele consegue colocar quase que o dobro de quantidade de coco do que o anterior, sem ele estar desbastado. Né? Então ele conseguiu reduzir o custo operacional dele e muito, né? E outra também, ao cliente intermediário, ao supermercado, né, ficou muito melhor também, porque ocupa menos espaço de armazenagem no supermercado, ele pode colocar dentro da câmara fria, né, que cabe mais coco dentro da câmara fria, também não vai sujar, já está bem acondicionado, né, e dali segue direto para a gôndola refrigerada, também cabendo mais cocos ali na gôndola. Então, olha que exemplo bacana de qualidade e eficiência, né, que beneficiou dos dois lados desse aspecto, né. Tem um outro exemplo que eu queria compartilhar com vocês, né, de uma empresa que tinha 2 unidades, né? Tinha uma unidade de venda de espetinhos, né? De carne, frango, queijos, etc. E também uma outra unidade de comida chinesa. Nesta pandemia, né, com redução da demanda e restaurantes que tiveram que fechar e tal, né? O que esse empreendedor fez, né? Ele uniu a operação dos dois negócios, né? Ele pegou um endereço que era um pouquinho maior, né? Tinha uma cozinha um pouquinho mais ampla, né? Entregou o ponto de uma delas, trouxe a operação do espetinho e da comida chinesa para a mesma cozinha, para o mesmo endereço, né? Com isso ele conseguiu reduzir a questão do aluguel e otimizou em termos de custo, né, operacional, tendo a produção nos dois locais, né? Operacionalmente ele mantém, né, 2 linhas ali de atuação para não misturar, né? E ele também conseguiu com isso otimizar a questão da entrega, né? Porque antes ele tinha entregas partindo de 2 pontos, agora as entregas partem de um único ponto, né? Então ele otimizou a questão das entregas, né, do delivery em muito. Então ele teve uma redução de custo operacional enorme e de velocidade de atendimento e de entrega ao cliente também muito grande. Então, 2 exemplos para vocês pensarem como é possível essa redução, né? Vamos passar para o segundo comportamento, que age de maneira a fazer coisas que satisfaçam ou excedam padrões de excelência, né? Quais são as palavras principais aqui? Satisfazer ou exceder um padrão de excelência. Mas eu vou enfocar mais na questão de exceder um padrão de excelência, né? Porque satisfazer, está todo mundo buscando satisfazer o seu cliente, né? Aqui é a questão de buscar sempre surpreender o cliente, né? Entregar algo mais do que o cliente está simplesmente esperando, né? E o que é isso, né? É sempre buscar surpreender no sentido de agregar algo mais, agregar um serviço adicional, melhorar o produto, mas de uma forma que surpreenda o cliente, né? Um exemplo disso, vou dar para vocês, vou mostrar uma outra foto aqui, que é o seguinte. Um dia eu estava num outro país, aliás, era na Malásia, né? Depois de fazer um trabalho lá, e lá é muito quente, né? Parei para almoçar e estava muito quente e tal, né? Eu pedi algo para me refrescar antes de almoçar, né?
pedi um suco natural, tal, ele tinha, falei, me dá um de melancia, né, que melancia é bem refrescante. Ele me trouxe o suco, mas olha o jeito que ele trouxe o suco, né? Para mim, minha expectativa era que fosse um suco geladinho ali, gostoso e tal, né? Não, ele surpreendeu no visual também, me encantou, né? Era algo a mais do que eu estava esperando receber naquele momento, né? Então, esse é um pequeno exemplo de atendimento, de superar a expectativa do cliente. E daí eu almocei, uma comida muito legal e tal, né? E terminando o almoço, como eu tinha comido bem, falei, queria comer uma sobremesa, mas não vou comer nada pesado, que eu almocei muito bem. Daí chamei o garçom e falei, olha, eu vou querer de sobremesa só uma fruta, né? Só para, né, finalizar aqui a refeição. Faz o seguinte, me traz um pedacinho daquela melancia que estava muito boa, né? Estava bem docinha. Traz só um pedacinho de melancia aí, que para mim tá bom, né? E daí ele trouxe, olha o que ele me trouxe. A melancia coberta com raspa de gelo, né? Com os garfinhos lá prontinhos para você praticamente petiscar a melancia geladinha, né? Lembrando que era um dia muito quente, então isso me encantou novamente, né? E ele ainda colocou uns pedacinhos de melão ali do lado, né? E estava tudo geladinho. Então ele realmente superou a expectativa que eu tinha, tanto na entrada da refeição como na finalização da refeição. Foi muito, muito legal, né? Um outro exemplo, né, para dar de vocês, dentro dessa crise, né, da pandemia, de um mini mercado, né, aqui na minha cidade, aqui na cidade de Campinas, né, em São Paulo. Eu respeitei a quarentena, fiquei dentro de casa o tempo inteiro, não saí, então comecei a fazer minhas compras, né, pelos sites, né, de supermercado, e os grandes redes investiram muito, né, em propaganda, anunciando e tal, né, dinamizando esses sites, né. Mas a maior parte dos sites não gostei muito, né? Ou eram muito confusos, ou muito complexos, até muitas etapas, né? Até a finalização da compra, etc., né? Períodos grandes, né, de variação para entrega. Aí eu resolvi, com raras exceções, né? Teve um até que foi bem atendido. Mas aí eu resolvi fazer compra nesse mini mercado aqui no meu bairro, né? E olha que interessante, eles usaram uma estratégia muito simples, utilizando-se de telefone e WhatsApp, simplesmente. Então, você manda a lista de compras pelo WhatsApp. Até aí, tudo bem, né? Mas olha que bacana, né? Na lista de compra, né, você faz a lista normal e tal, aí você pode colocar, por exemplo, em vez de colocar couve, chicória, você pode colocar folha para refogar. E ele olha lá, né, no que ele tem de mais fresco, mais bonito, e ele te sugere se você quer uma couve, por exemplo, que está mais bacaninha, ou uma chicória que está mais fresca. Então, ele dá essa flexibilidade ao cliente. Você pode pedir fruta, por exemplo, ele pedir, eu quero um abacaxi. Não, você pode pedir, quero uma fruta da época. E ele olha também lá no que ele tem disponível e fala, hoje o abacaxi está mais bonito, né? E você pode, além disso, né, sugerir, pedir, né? Por exemplo, eu quero um pouquinho mais verde para comer daqui a 2 dias, ou eu quero uma no ponto para comer entre hoje e amanhã. E ele atende isso. Ou seja, com um atendimento muito simples, né, ele consegue realmente superou em muito a minha expectativa de simplesmente pedir e ser entregue, né? E ele define slots, né, intervalos de 2 horas, 2 em 2 horas ao longo do dia, e você escolhe qual intervalo de 2 horas que ele vai fazer entrega na sua casa, né? E com isso, né, além de superar a expectativa, lógico, né, virei fã, virei cliente super fixo, né, só compro nele lá. E isso valeu muitas indicações, né. Com isso tudo, ele conseguiu receita normal, até aumentou um pouquinho, conversando com ele outro dia, ele me falou, aumentou um pouquinho durante esse tempo, ele conseguiu recursos bons e agora ele está investindo numa segunda geração, vamos dizer assim, do seu atendimento online. Ele está com recursos, inclusive, adicionais para fazer esse investimento. Então, voltou em benefício dele também, mas a essência foi me encantar, né? Encantar o cliente, né? Vamos para o terceiro comportamento, né? Que desenvolve
ou utiliza procedimentos para assegurar que o trabalho seja terminado a tempo ou que atenda a padrões de qualidade previamente combinados, né? Muito importante isso, né? E a palavra principal para a gente entender, né, a tradução desse comportamento, né, é a questão de procedimentos, né? Tanto para, né, terminar o trabalho a tempo ou atender um padrão de qualidade, né? Mas a questão do procedimento, isso é fundamental. E o que é o procedimento? Olha, é fácil você fazer uma pizza boa em 20 minutos. Quero ver você fazer 100 pizzas, todas boas, atendendo o mesmo padrão, e todas elas, cada uma delas em 20 minutos. Aí você só consegue se tiver um procedimento, se tiver uma receita, né, para fazer quantas gramas de mussarela, ou quantas fatias, quantas rodelinhas de tomate em cada uma, etc. Né? Isso é um procedimento, né, algo que você vai poder replicar aquela atividade com o mesmo padrão ou no mesmo determinado tempo, né? A gente tem ouvido muito um sinônimo dessa palavra ultimamente, com essa pandemia, né? Que é a questão, dos protocolos, né? Vocês certamente ouviram muito isso, né? O que é um protocolo? É um procedimento, né? A gente tem protocolos do Covid, né? De prevenção, de recepção no hospital, né? Então, são procedimentos que você deve seguir para se prevenir ou para não contrair a Covid, né? Usar máscara, etc., né? Eu saquei aqui um procedimento interessante de uma empresa, né, que orienta os seus funcionários tanto para ir ao trabalho como voltar do trabalho, né? Então, por exemplo, indo ao trabalhar, né? Olha lá a orientação, né? As etapas do procedimento. Lavar as mãos antes de sair de casa, sair do transporte público, utilize álcool em gel. Na recepção do trabalho, lave as mãos, passe pela triagem, que eles estão medindo a temperatura, troque de roupa no vestuário, após a troca, lave as mãos e agora você está pronto para trabalhar. Então, é um procedimento de chegar na empresa para garantir a saúde do funcionário e da equipe também. E voltando para casa, né, do trabalho, mesma coisa, olha que legal. Lave as mãos da recepção, saindo do transporte público, utilize o álcool em gel, chegando em casa, lave as roupas, tome banho, aí sim está pronto para descansar. Então, e ainda a orientação que prevenção é o melhor remédio. Então, isso é um exemplo de procedimento aqui durante a pandemia, né? Tem um outro exemplo rápido, né, de um restaurante aqui que também foi obrigado a fechar durante essa pandemia, né? Eles agregaram um serviço de delivery, né? E aí esse empreendedor estabeleceu um procedimento para o delivery, né? Ele já tinha procedimentos de higiene, né, de culinária dentro da cozinha, né? O que ele fez? Um balcão exclusivo para a embalagem do delivery. Então, prato pronto, né? O cozinheiro passa a esse balcão, ele pega uma embalagem já higienizada, coloca a porção ali da refeição dentro da embalagem já higienizada, fecha, pega uma sacolinha que tem uma alça, coloca essa embalagem dentro da sacolinha e fecha. Com essa alça, ele pega e passa para o entregador, né? Que só vai pegar na alcinha, não vai tocar na embalagem já higienizada lá dentro, né? Acondiciona no box de entrega e segue para entrega. Chegando no cliente, ele abre o box, entrega pela alcinha, o cliente pega pela alcinha, entrega a maquininha para pagamento, o cliente põe o cartão, a maquininha está protegida, o cliente só digita a senha, retira o cartão, e a cada entrega ele troca o plástico, né, que envolve a maquininha, e ainda agradece a compra e ainda dá a dica do prato do dia seguinte. Então, olha que procedimento abrangente e completo em relação a isso, né? Muito bom, essa foi a CCE de qualidade e eficiência, né? De novo, né, reparando como a prática diária, né, aí que está o grande lance, a prática diária de busca de qualidade, de busca de eficiência, o exemplo que você dá para a sua equipe, né, esse contato, né, de encantamento do cliente, propiciando sempre uma jornada, né, que o engaje, né, porque você vai conseguir engajar o cliente, de fato, se você atender
toda essa necessidade, esses desejos, né, do cliente, resolver de fato os problemas dele, ou encantá-lo, né, trazer algo que ele não está esperando, né? Por isso, essa preocupação e a prática constante diária de qualidade e eficiência como postura sua do empreendedor ao longo do caminho é muito importante. É isso, pratique a qualidade e eficiência e obtenha bons resultados. Sucesso para você!